começando o Maravilha. A educação pede socorro. Os professores no Rio Grande do Sul estão em greve. Temos hoje a presença da Solange Carvalho, vice-presidente do CEPE Sindicato. Muito obrigada pela presença, Solange. Da Alessandra Lázari, professora da Escola Estadual Olga Maria Kais e secretária do primeiro núcleo de CEPERS de Caxias do Sul. Muito obrigada pela presença, Alessandra. Não é de agora que a educação pública atravessa problemas sérios, mas que se intensificaram nos últimos anos. Então, Solange, tu com essa conhecimento todo que tu trazes, né, dessa liderança que tu és em termos de Estado, o que tu tens para trazer para a gente? A gente tem quase 200 câmaras de vereadores que já entregaram moções de apoio e o comércio agora em várias cidades colocando cartazes: eu apoio os professores, eu apoio a greve dos professores, eu apoio, porque ficou claro que o nosso objetivo é também pelo nosso salário, porque falando em histórico, né, a última vez que a gente teve uma reposição salarial foi em 2014. Então, ou seja, nós estamos há 5 anos sem reposição salarial. E um salário que miserável, é miserável. E a gente está recebendo atrasado também há quase 5 anos. Quando fala parceladas, as pessoas acham que tu vai ganhando um pouquinho por semana. Não, o governo atual até que fez um sistema meio híbrido, mas não, a gente paga para receber o nosso salário. Então o pessoal só quer saber o dia que sai o calendário de pagamento para ir lá no aplicativo pagar juro para receber o salário na data que deveria. É humilhante para nós. Então, nós já estamos também há anos fazendo empréstimo no Banrisul para receber o 13º. Ou você recebe parcelas de 12 vezes, ou tu faz um empréstimo e o governo, nesse aspecto, repõe se tu fizer empréstimo. Mas isso também atrapalha muito, que tem gente que já está... Nós temos colegas que entraram numa bola de neve devido a esses atrasos, que às vezes estão com problemas no banco, e o banco não quer fazer o empréstimo do 13º, que é um direito. Então, realmente nossa situação veio se agravando cada vez mais. Já desde 2014 não temos promoções, não temos reposição da inflação. E agora, nesse momento, para coroar, digamos assim, o governador Eduardo Leite resolve dizer que o problema que causa o atraso de salários, que causa a não promoção, etc., é o plano de carreira. E o que ele faz? Envia para a Assembleia Legislativa um novo plano de carreira que é muito parecido com o que a governadora Ieda, do PSDB, do mesmo partido do atual governador, já tentou fazer uma vez, que é achatar o nosso plano de carreira, diminuir a possibilidade de ascensão também na carreira. Para se ter uma ideia, tu entra com 2.500 no plano dele para 40 horas e tu pode sair depois de quase 30 anos com 3.800 com mestrado e doutorado. No nosso plano de carreira, tu poderia chegar a 7.000 e pouco depois de 25, 30 anos com mestrado e doutorado. Quer dizer, nem é... O que se nós fôssemos pensar para a importância de um profissional da educação... É muito baixo. Em final de carreira, tu sai em final de carreira. Assim. Então, o nosso plano, ele possibilita uma ascensão de 100% ou 200%. E aí, com este plano que provavelmente não será aprovado, que a luta está sendo feita para isso também, é 52% e 7% entre os níveis. Ou seja, se tu tiver uma pós-graduação, fizer um mestrado, um doutorado, vai te aumentar 7%. Só para dar uma ideia, eu assinei a minha aposentadoria, não precocemente, assinei dia 16, porque fechou tempo, 20 horas, R$ 1.260, né? 20 horas, R$ 1.260. É um pouquinho mais do que o salário mínimo. Nós estamos quase recebendo isso. E o que o governador pretende com o novo plano de carreira é pegar os meus R$ 400 de triênio, tirar dali R$ 70, botar no salário e dizer: tu não vai ganhar só 1.260, o teu subsídio para a tua faixa salarial será 1.330. E aqueles 330 que sobraram da parcela autônoma que ele cria, vai ficar sem reajuste e vai sendo incorporado ao salário ao longo dos anos. O que isso projeta 10 anos sem reajuste, sem imposição. Alessandra, como eu vejo, tem outras coisas também que agravam, né? Essa questão salarial é ela não se torna atrativa, né, para os novos professores também, porque
a ideia de salário não paga nem a mensalidade de um curso, né, para tu continuar te aperfeiçoando, né? Mas ela retira, por exemplo, as gratificações de diretor, vice-diretor, alguns outros direitos conquistados, como adicional noturno, abono família, difícil acesso. Ela mexe em todos esses direitos, né, que hoje, de alguma maneira, é o que eleva um pouco o nosso salário, porque qualquer mudança no vencimento, no salário, ele também aumenta, né, esses outros direitos que a gente conquistou ao longo dessa carreira, e que o governador até diz que esse plano que a gente tem é de 74, está ultrapassado, mas se a gente for comparar com o que ele propõe, o plano antigo valoriza a gente mais do que esse atual. E ele não, em muitos aspectos, ele não estava sendo cumprido, por exemplo, com essas promoções. Então, dizer que ele não funciona é mentira, porque ele não estava sendo colocado em prática. Há muito tempo que eles não fazem as promoções, que é... 2014, última vez. Mas mesmo assim, elas eram foram promoções atrasadas. Sim, não recebemos nem os atrasados. Eu mesma, eu consegui... eu estou há 15 anos no estado, eu entrei no nível, na classe A, né, no nível 6, que é o de pós-especialização. No plano antigo, ele não diferencia de pós-especialização para doutorado. Então, isso era uma necessidade até que a gente gostaria que houvesse. Mas a gente gostaria que levasse para cima. Mas não essa diferença que não paga nem a mensalidade do curso, né? Então, não valoriza. E não valoriza, na verdade, o profissional da educação? Não valoriza. Sim, o governador, quando visitou o CEPERS, no começo dessa gestão, no começo do governo dele, né? Ele foi lá e ele colocou claramente que ele pretendia fazer modificações, que nós lemos era mudar o plano de carreira já. E ele disse que ele pretendia tornar a carreira mais atraente, principalmente para os jovens, né, que tem mestrado, doutorado. Daí, quando veio a proposta, nós até pensamos, era uma brincadeira, era uma ironia que ele estava falando, porque quem é que vai querer... por exemplo, eu, então, com pós-graduação, 1.330, então mais 7%, mas daria 1.600, quem é que vai trabalhar? Ou mesmo que seja, então, 40 horas dá 3.200, dá 3.200, mais 3.200 para quem tem doutorado, para ficar o dia inteiro na escola e depois mais a preparação. E ainda a gente tem outro fator, né, que é a questão da reforma da Previdência. O governo pretende arrecadar 25 bilhões ao longo de 10 anos. 70% disso, quem vai pagar são os professores e professoras aposentados. Porque já pagaram a vida inteira, o governador diz que tem que começar a pagar a Previdência, continuar ou começar a pagar a Previdência àqueles que já se aposentaram. E isso vai partir, a partir do salário mínimo, tem um valor, 6%, 7%, pode chegar até 16%, 14%, mas que pega a maior faixa da nossa categoria, está entre 3 e 5 mil reais, e é o maior número. E ali vai ter uma grande arrecadação. Então eu fico pensando, tem colegas aposentados que de repente vão pagar 700 reais de previdência, fora a saúde, que a gente sempre continua pagando. Então, que carreira atrativa é essa? Sendo que na reforma da Previdência Nacional, Federal, coloca que se o governo apresentar que está em crise econômica, ele pode apresentar até 22% de desconto e por 20 anos. Então, eu vou ter quantos anos ainda para pagar e vou ficar pagando até morrer, ou seja, não é por enquanto, porque os governos sempre dizem que estão em crise. Né? Infelizmente. E quem paga essa crise é sempre, né, uma grande massa, que são os menores salários, porque a gente não vê os grandes salários não pagam. Os grandes essa salários, proposta não é para o executivo, para o legislativo, não, nem é só para os primos pobres e as primas executivo. pobres. Nós representamos 61% da folha, o magistério, os professores e funcionários. E o governo gasta, que essa palavra gasta é porque ele fala que é um gasto, porque a educação deve ser um investimento. O governo utiliza menos de 30% para pagar 61% que nós representamos. Então, realmente, nós somos assim a base da pirâmide. Até tem uma propaganda na TV agora que é ridículo. O governo não tem dinheiro para pagar em dia, segundo ele.
não vai atrás da questão da Lei Candir. As isenções fiscais continuam sendo feitas. A sonegação também é um combate que a gente não vê com tanta... percebe. Da mesma forma que nos combate, né? Não combate a isenção. Não tem um plano, né, para também, já que é uma reestruturação do Estado, né, uma nova estruturação, deveria ter esse item também contemplado na estrutura, mas isso não entra. O que eu acho muito grave é que o governo está gastando dinheiro em propaganda institucional. E é mentirosa também a propaganda. Quando ele diz que é uma reforma que é bom para todos, não é contra ninguém, ele já está tentando afirmar aquilo que a sociedade já viu que é contra nós e da educação. E, aliás, contra a educação pública. E ele fala que uma árvore tem que ser podada, mas que eu saiba, uma árvore se poda pela copa e não pela raiz. E nós somos a raiz. Então, é uma propaganda enganosa. O governo está sentindo isso, né? Que ele está perdendo apoio porque a gente defende a escola pública. Nós queremos nosso salário em dia, nós queremos reposição, não queremos acabar com o resto da nossa carreira, mas certamente a gente defende a escola pública. Se não tiver professor e funcionário que queira trabalhar, a escola pública vai acabando. E ele apresentou no plano para nós que ele vai defender também as parcerias público-privadas e os voucher, ou seja, a privatização da educação. Dinheiro público que vai para o privado, né? Nessa questão da política econômica, a gente vê que ela é pouco contestada ainda, né? E um dos grupos, né, enfim, instituições que contesta é o sindicato, né, o CEPERS, né? A gente tem acompanhado os números que ele coloca mesmo no portal da transparência, né, que o governo coloca, e esses números não batem. Por exemplo, a gente constatou que nos últimos anos, desde o governo anterior também, o déficit do Estado é superestimado. Ou seja, o governo apresenta números sempre a mais do que é. E também as arrecadações. O governo tem aumentado as arrecadações, né, através dos vários impostos. Nesse último ano, 2018, teve 2 bilhões a mais que não estão explicados aonde o governo vai aplicar ou aplicou. Certo. Então, são números que a gente está questionando para que ele seja mais transparente e também explique. Ele está dizendo que não tem dinheiro. Nós estamos apontando outras soluções que ele não apresenta quando ele vem falar, né, do plano, quando ele fala na mídia também. E que ele assuma, então, quais são as prioridades, porque se o recurso existe, para onde esse recurso vai ser destinado. Às vezes eu percebo uma coisa que é importante, que as pessoas não se dão conta. Além de uma luta salarial e uma luta por direitos, é uma luta em defesa da educação e em defesa da educação pública. Porque às vezes me parece que as pessoas descolam um pouco isso e não se dão conta. Quem precisa que as escolas públicas funcionem bem, tenham funcionários, tenham professores, é o cidadão, é a comunidade. Porque se a gente pensar, nós não vivemos num universo que as pessoas tenham condições de pagar o ensino privado, por exemplo. Né? E eu costumo também achar que a escola pública ela é o regulador, inclusive da qualidade também daquilo que é privado. Faz-se tanta campanha a favor da escola privada que parece que na escola pública nada é bom, nada funciona. Quer dizer, o que não é bom na escola pública é o nosso salário que não é pago. O governo sabe que deveria pagar o nosso salário dentro, o piso, dentro do plano de carreira. O STF já deliberou sobre isso e ele está, então, com bilhões de precatórios e um dos objetivos do governo é fazer um novo plano e dizer que vai pagar o piso dentro deste plano, o que seria um teto e não o piso. Então, são muitos elementos que a gente tenta trabalhar com a comunidade, mas a comunidade já está se apercebendo. Tem municípios que dependem muito dos servidores públicos, estão à míngua o comércio. Eles estão nos apoiando também por isso, a gente sabe, mas eles também estão apoiando porque em muitos lugares a escola ainda é uma grande referência na comunidade. Há um grande respeito, a comunidade participa, a comunidade se envolve, ajuda a escola, inclusive, e a gente sabe que nós temos fatores de sucesso na escola pública, de alunos que participam de vestibulares e tal, ou vão para a vida com uma boa formação. Apesar dos investimentos em educação estarem caindo cada vez mais e nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul caindo muito e a gente não sabe para onde vai o que está sendo arrecadado a mais. Eu lembro que em 2015 foi aumentado o ICMS e a desculpa usaram a gente como moeda de troca, era para pagar em dia os servidores.
E hoje se paga a luz mais caro, a gasolina, paga um monte de coisa mais cara e o salário continua atrasado. Assim como os recursos para as escolas, eles não tiveram reajustes nesse. Então, teve um período, a escola sempre fez promoções, né, para poder dar conta de todas as demandas que tem, mas parece que agora volta a ser uma necessidade, que em vez de tu estar pensando no projeto pedagógico e como tu vai recuperar ou oferecer aulas melhores, né, para aqueles estudantes, que a escola pública tem uma diversidade muito grande, isso é muito bom, mas também tem que ser pensado o projeto, né? A gente gasta muito tempo pensando isso, né? Como é que vai pagar a conta porque o repasse não veio. E esse ano... Fazendo a função da gestão e não a função pedagógica, isso. Né? Cumprindo o papel de Estado. Uma das coisas que agravou e ajudou também para a comunidade perceber que as coisas não estão bem é porque ainda faltam professores em muitas escolas. O ano letivo começou em 20 de fevereiro no estado e ainda tem escolas sem professor. E para aquelas que já receberam o professor, muitos não têm a carga horária para recuperar o que não foi dado no início do ano letivo. A minha escola é um exemplo disso. E aí agora está encerrando o ano, né? Tem a questão da greve, mas vão dar Se alguns faltavam dias, educadores, né? Mas, meses faltando educadores. E as aulas anteriores, o governo não tem resposta ainda para isso. Então, há estudantes que estão se formando sem vão ficar com a defasagem. Horária. Em setembro, a gente fez um levantamento no estado, isso que todas as escolas não responderam, mas assim, deu uma média boa, faltavam 1.000 profissionais, entre professores e funcionários. 1.000. Quer dizer, se todas as escolas respondessem a esse questionário... Seria muito maior o número. Porque o governador disse que faltavam 100 profissionais numa entrevista de TV que ele falou. E daí a gente já estava fazendo e apresentamos lá, ó, faltam mais de 1.000. Né? E eles sempre têm alguma desculpa, ao mesmo tempo que estavam demitindo professores doentes, né? Professores em fase terminal, e demorando muito para pagar. Tenho colegas assim que começaram em abril, por exemplo, em julho ainda não tinham recebido, e se por uma falha lá da escola ou algum momento, uma desinformação, botou que ele começou em maio e não em abril, e mesmo tendo todos os livros pontos, o governo disse, não vamos pagar, só a partir do momento que colocou ali e tal. Quer dizer, tu já recebe, tu começa a trabalhar em abril. Leva 6 meses para Leva receber. 6 meses, daí vem o imposto Ainda de continua, renda e ainda perde um mês. Tem gente que ia perder 1 mês e meio. Eu tenho uma ex-aluna que, inclusive, terminou fazendo letras e a gente tem muita proximidade e até ela disse que tem uma certa responsabilidade nessa escolha que ela fez. E eu acho assim uma lástima porque ela é excelente, mas ela diz, eu não posso me dar o luxo de fazer o que eu gosto, eu me formei para ser professora, porque eu não posso abrir mão do emprego que me garante a minha sobrevivência hoje e dar aula no estado e ficar esperando 6 meses para receber. Então eu fico olhando, quer dizer, isso é um descaso com a educação. É um descaso, é um absurdo, né? Porque a gente ainda tem poucas pessoas que resolvem abraçar, né, essa carreira. Porque Sim. é uma carreira de total desprestígio. Então eu acho que a sociedade precisa se dar conta que é o seu filho, será o seu neto, que não terá mais escola. Porque nós não vamos mais ter pessoas que se sujeitem a essas condições de trabalho. E ainda, o estado do Rio Grande do Sul... É o segundo pior salário do Brasil. Eu ia fazer esse comentário, é o segundo pior salário do Brasil. O nosso piso inicial, dentro do plano que é apresentado, está R$ 660. Quem fizer magistério e fosse entrar agora no nível 1, que só tenha feito magistério, é R$ 660. E como isso é abaixo do mínimo e também abaixo do piso regional, o governo paga um completivo. Se subir R$1 para 661, diminui o completivo, ou seja, não incorpora o salário, tá ali. Tanto que eu dei o exemplo, eu também sou classe A nível 6, porque nunca fui promovida. Desde 2014, onde começa, tu chega mais no final da carreira, não existem mais concursos públicos para professores também. Né? Então isso era uma necessidade, quando fazia o concurso público o governo tinha que promover, porque os que entrariam na classe A. Então eu estaria na B, por exemplo, né? Outros na C e assim por diante. Então para o governo não faz concurso público.
para também não promover. E só para complementar, nesse projeto do governo, ele quer que seja a promoção, e por isso até me chamou a atenção que ele disse, podemos conversar, vamos criar mais uma faixa hoje é até o F, vamos botar a G, por exemplo, né, no nível lá que ele quer, em vez de 6 níveis que a gente tem hoje, ele botaria 4, então ele disse, não, mas a gente pode colocar mais um nível e colocar mais uma letra, do F ao G. Só que ele coloca que as promoções vão ser um poder discricionário do Estado. Poder discricionário significa o seguinte, ele faz se quiser. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho 2 questões. Uma delas é que hoje, inclusive, eu assisti a entrevista dele, que ele deu aos repórteres, e ele diz que não haverá perda. Bom, se não há perda, por que então nós temos uma mudança agora, neste período, que eles que inclusive não vai adiar a votação na Assembleia, né? Então, se não tem perda para o magistério, o que muda no plano? Isso é uma... Não, mas assim, Olga, eu fiz uma pergunta na reunião, quando ele nos apresentou um panorama, eu fiz uma pergunta. Governador, o senhor vai tirar de mim para dar para mim? Porque eu já estava, né? Eu estou esperando a resposta até hoje. Porque se tu tira os triênios, que era uma forma de ir galgando, né? Conforme 5 anos, 3 anos, e ele era... o parâmetro era o salário básico, né? Se tu congela o salário básico, digamos que deixasse os triênios, mas tu congela por 10 anos, a gente já perderia. Então aqui ele faz 2 movimentos. Ele cria uma faixa, os salários são por subsídios, que nós contestamos, isso não tem como... A nossa carreira não é por subsídio, não é como militares, ministros, e também não teremos mais triênios e quinquênios. Então, a médio prazo, a gente já perde também, porque tu tinha uma expectativa. Depois de 3 anos, eu vou ter um valor lá. Hoje é 3%. Que mesmo baixo, porque 3% o salário ou 5%, baixo, né? Há uma expectativa. Então, já perdi. Gratificação hoje é de 200 a 600 para quem trabalha as direções de escola, que também estão congeladas, nunca mais foram repostas. Mas as pessoas ao longo do tempo... E hoje você incorpora para a aposentadoria. Isso, então, ao longo do tempo, uma coisa 5 anos direto ou 10, tu incorporaria. Novo, perde. Né? Então, tu perde também no cálculo da aposentadoria. Tu passa, eu me aposento e penso, bom, agora eu não vou pagar quase R$300 para a IP Prev, porque eu já paguei. Daí eu vou ter que começar a pagar de novo. Quer dizer, a gente só perde. Sim. Só quem vai ganhar é a iniciativa privada. E hoje o salário é esse, que se a gente for somar um professor de 40 horas, daria o que ele pretende pagar, que é um pouquinho mais, né? Uhum. 2.500 e pouco para 40 horas. Então, praticamente está equivalente ao salário, que é esse o que a gente ganha já há 4 anos sem o reajuste da inflação. E é o que o Diese, por exemplo, faz uma estimativa que a gente vai continuar com esse mesmo valor até daqui 15 anos. Isso. Então, como não vai ter perdas? A gente não tem perda agora, nesse momento. Mas com o tempo... A defasagem desse salário, Isso, quer dizer, sim, vai chegar um momento... Nós vamos ficar 20 anos daí. Porque há 5 a gente já está com o salário congelado. O que já a gente observa, o quanto esse salário decaiu. Porque a gente, quando conversa com colegas, né... Teve um período que era mais justo. Isso. Um período Eles que era dizem, mais meu justo. Deus, eu tô quase ganhando um salário mínimo. Isso tu pensar nos professores de ensino médio, porque se pensarmos nos professores dos anos iniciais, então... Tu sabe que hoje a gente tem a maior parte da categoria com formação superior, muitos com mestrado e doutorado, né? Só que mesmo para ascender nesse novo plano, ele vai pôr interstícios que podem chegar a de 3 e somando até 5 anos. Então, tu fica também congelado dentro da carreira. Ou seja, a ideia é que realmente não exista, né, a valorização, nem nenhuma forma de reajuste. Nem de salário, nem de conhecimento, não, porque não é incentivo para tu continuar estudando dessa maneira. Uma das profissões que mais exige a formação. Sim, a gente estuda a vida inteira, né? Sim, estuda a vida Embora inteira. as pessoas pensem que dar aula é chegar lá, abrir um livro e ditar umas palavras. Eu queria também abordar um pouquinho com vocês, rapidamente, a questão da truculência policial no ato que vocês fizeram. Eu acho que isso deixou as pessoas estarrecidas. Assim, nós vamos pedir uma autoagenda. E aí não queriam receber todos. Mas nós somos o comando de greve estadual, são 30 pessoas. Aí insistimos muito para que a gente fosse recebido. Demorou muito, mas quando nós chegamos lá, a polícia de choque já estava lá dentro. Tinham várias viaturas, ônibus.
fiquei pensando, nossa, a gente é tão perigoso. Sim, os educadores, as educadoras, é tão perigoso, porque tinha muita gente lá dentro do palácio, muita gente. Aí, quando vieram nos dizer, disseram, vamos receber vocês na calçada aqui fora. A gente já ficou assim, pé da vida. Estou com uma assembleia com 20 mil pessoas, pessoas revoltadas, com ameaça de corte de ponto, que nós estamos contestando na justiça, ameaça de demissões, de contrato. Quer dizer, um clima pesado. Pagar não se paga, mas pode se cortar um ponto. Daí quem fizer greve e não for trabalhar, não recebe. Quem for trabalhar também não recebe, porque o salário de outubro vai ser pago em dezembro, e assim, consequentemente. E daí houve uma irritação, acredito, porque o pessoal se sentiu humilhado ali, vendo a sua direção e o comando de greve tem que ficar na calçada. Eu estava de costa, Helenir também não sabe, que levou uma cacetada. E aí o pessoal ficou muito indignado e veio derrubando as grades e nos empurrava para dentro, e a polícia de choque nos empurrava para fora. Fez um sanduíche. Fez um sanduíche cacetado e spray de pimenta. Por isso que vocês que estavam ali na frente... Nós ficamos foram ensanduichados ali. Então isso foi um absurdo, né? Um absurdo, porque seria bem mais fácil, ó. O pessoal ficou muito feliz quando foi dito, o comando vai ser recebido. Se tivesse levado a gente ali para dentro, conversar... Sim. Não, mas acho que a categoria, eu não sei quem foi que fez, mas acho que a categoria se sentiu humilhada, tipo, as nossas lideranças estão aqui na calçada no sol, assim... São 20 mil pessoas de todo o estado, senhoras, com crianças, estudantes, a gente ficou numa preocupação louca, mas não deu nem tempo de nada, entendeu? Mas eu acho que o governo foi muito inábil. Em vez de nos receber ali dentro, ainda a gente disse, não pode ser, eu ainda disse, não pode ser da porta para dentro, pelo menos. Não deu tempo de nada. Mas isso demonstrou bem caráter, não é que chamaram a polícia porque a gente invadiu, a polícia já estava lá. Já estava. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu queria que vocês deixassem um recado para quem está nos assistindo desta ideia de que a educação pública é um compromisso dos governos, é uma necessidade social e é um direito do cidadão. Então, que as pessoas entendessem que esse movimento é dos professores, mas não só dos professores. Para a gente finalizar. Bom, eu quero agradecer novamente o convite e dizer para a comunidade que é muito importante que ela acompanhe e veja todas as visões, não analise, não fique só com a visão do governo, mas converse com os professores e principalmente com os deputados, né? Mande mensagem para os deputados que você votou, enfim, e peça para eles, né, que esse projeto, que eles analisem com cuidado esse projeto, porque esse projeto depende a continuidade, enfim, e a qualidade do direito da educação pública no nosso estado. Eu queria complementar também com o que a Alessandra falou, porque é muito importante que a comunidade defenda a sua escola. Eu vejo pais e mães com muito orgulho que eles dizem, o que eu posso deixar para o meu filho é uma boa formação. E a escola bem atendida é uma escola que dá uma boa formação. A nossa luta está sendo em defesa da escola pública, em defesa dos nossos salários, contra este plano que é a extinção dos nossos direitos, e que os pais entendam e acolham. Caxias é a minha cidade. Eu gostaria que todas essas escolas que ainda estão funcionando, elas parassem para entender que se continuar neste ritmo não terá mais concurso público mesmo, porque não vai haver serviço público, a escola será privatizada e só algumas pessoas poderão participar, ter direito à escola pública, ter direito à educação, vai ter meia dúzia de abonados que poderão estudar em escolas privatizadas. Junto com a questão da reforma da Previdência, nós estamos lutando aí para não extinguir ainda mais a nossa condição de vida, que apesar de tudo a gente faz um bom trabalho, se esforça muito para fazer um bom trabalho e que não se deixe contaminar a sociedade dizendo que são questões partidárias, que são questões menores, ou que cada um tem um interesse para participar disso, daquilo. O nosso interesse agora é de sobrevivência nossa e de sobrevivência da educação pública. Em várias regiões do estado a comunidade está participando, os pais estão participando, os alunos estão participando, e quem pode falar como funciona ou como deveria funcionar a escola pública é quem nela trabalha, quem nela estuda e quem dela precisa. Quem não faz parte desse ciclo
se for para nos atacar apenas sem conhecimento de causa, não tem esse direito. Então nós estamos chamando da sociedade, hoje, por exemplo, tem uma passeata, né? Caminhada luminosa. A caminhada luminosa defenda, abrace a escola, né? Abrace a escola pública, porque é isso que essa luta tem esse pano de fundo ainda maior. E desde já agradecer o espaço. Nós, como CPS Sindicato, ficamos muito felizes quando a gente tem a oportunidade de falar e dar a nossa versão, que é a versão dos educadores e das educadoras. Maravilha, agradece muito a presença de vocês. Obrigada, Solange, obrigada, Alessandra. E você, saiba que educação é um direito e você tem um compromisso com as gerações que aí estão e as gerações futuras a ter uma escola pública de qualidade.